Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado César, do PSDB. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convida a nobre deputada, a secretária, para ler a resenha do expediente. Edna Macedo, por favor. Requerimento da deputada doutora Damares Moura. Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8º do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Vargem pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 30 de dezembro. Requeiro ainda que desta manifestação dê-se ciência ao senhor prefeito Silas Marques da Rosa e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Augusto Alves de Souza. Indicação do deputado Tenente Coimbra. Indico, nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo sejam alocados recursos financeiros para a construção de uma área de lazer e centro esportivo no bairro de Morrinhos, situado no município de Guarujá. Está lida a resenha, senhor presidente. Abrimos agora o pequeno expediente. Chamamos agora o deputado Dr. Jorge para fazer uso da palavra. Nesse momento, sobre a tribuna, o deputado Dr. Jorge do Carmo, que tem, pelo tempo regimental nesse pequeno expediente, 5 minutos para a sua fala. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público aqui da TV Alesp, os assessores, público da galeria. Senhor presidente, mais um dia aqui no pequeno expediente para falar de algumas demandas que são pertinentes no nosso estado, especialmente na região aqui da Castelo Branco e região adjacente. Mas antes eu quero saudar a dois amigos que vieram nos visitar aqui na casa, lá no meu gabinete, e convidei-los para ficar aqui na galeria, para falar um pouco aqui das cidades ali de São Roque, e aqui está presente o nosso amigo Antônio Carlos Gomes, a quem eu saúdo, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, lá naquela cidade, a quem eu saúdo a todos os munícipes daquele município lá, São Roque, senhor presidente. E também está presente aqui o Lorival, lá de Cotia, da região sua, de Vossa Excelência, viu, presidente? O presidente é daquela região ali, né, Santana do Parnaíba e adjacências, né? Ele é o rei lá de Santana do Parnaíba. Mas, senhor presidente, eu quero falar um pouco, conversando um pouco com os amigos que vieram nos visitar, e o Domingos está ali, que é da minha assessoria também. Eu quero falar um pouco sobre alguns problemas que tem naquela região, a região de São Roque, Mairinque, Alumínio, Araçariguama, Vargem Grande, Biúna, e conversamos um pouco agora no gabinete, e eles falavam um pouco dessa questão da saúde pública naquela região. Quais são os problemas que lá temos, né? A necessidade da construção de uma AME, né? Que é o ambulatório médico de especialidades para aquele atendimento dessas cidades que eu já me referi. E esse parlamentar que tem compromisso com o Estado de São Paulo, especialmente com as cidades onde as nos procuram, eu quero propor a indicação da construção de uma AME, quero depois também agendar com o secretário estadual de saúde, para conversar um pouco sobre a necessidade da construção de uma AME para atender aquela região, aqueles municípios que são carentes de uma política mais acirrada na questão da saúde pública. E também, senhor presidente,
dialogamos um pouco sobre o problema da infraestrutura daquela região, ou melhor, da falta dela, né? Na verdade, a gente tem algumas estradas, algumas rodovias que eu quero ler aqui. Por exemplo, a rodovia Lírio Tagliassacchi, ela liga a rodovia Castelo Branco até o município de São Roque. Então, é uma rodovia que precisa da infraestrutura ser a recuperação da rodovia, a questão da ampliação dela, a falta de segurança, de sinalização. Então, tudo isso são políticas que precisam de um olhar do governador e das secretarias, né, competentes dessa área, para melhorar aquela região, para atender os munícipes que vão de São Paulo para lá, que vêm de lá para São Paulo, para que eles tenham um pouco mais de segurança. E também, ainda naquela região, a modernização da infraestrutura e a segurança, a sinalização também da estrada Mário Covas, que liga também a rodovia Castelo Branco até o município de Mairinque. Eu estive no último feriado lá e realmente percebi, e deu para ver o quanto é necessário investimento na política pública de infraestrutura. É preciso recuperar as estradas. As pessoas vão até aqueles municípios, ou os munícipes de lá vêm até São Paulo, é um problema de segurança, inclusive. Então, é preciso que a gente faça, o governador, a secretaria, faça investimento nessas áreas. E falamos também de outros assuntos, mas esses são, digamos que, os mais graves, aqueles mais importantes, que merecem um olhar aí desse parlamento, merecem um olhar mais clínico desse deputado, e eu me comprometi com os representantes aqui dos municípios, da gente trabalhar isso aí, da gente caminhar para que a gente aprove recurso aqui nessa casa, para cuidarmos da melhoria das políticas públicas para os munícipes daquelas cidades, daquela região. Então, quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, aqui essa Casa de Leis, sejam bem-vindos aqui ao nosso gabinete, e tenham esse deputado aqui tem o mandato como instrumento da luta em defesa de políticas públicas. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, senhor presidente. A cidade aí, e São Roque, né? Parabéns ao deputado Jorge, porque em Campos do Jordão o governador disse que vai agora aplicar o dinheiro em todas as vicinais. E ele esteve aqui na casa e nós apresentamos a Mário Covas, lembra? Para que ele tome uma atitude, e ele vai tomar uma atitude na rodovia Mário Covas lá. O próximo inscrito, Paulo Fiorilo, deputado Castelo Branco, agente federal Danilo Balas, Alex Madureira, Itamar Borges, Edmir Chedi, Sebastião Santos, Major Meca, delegado Bruno Lima, Analice Fernandes, Coronel Nishikawa, Isa Penha, Carlos Gianazzi. Estamos, portanto, nesse pequeno expediente, e os parlamentares têm um tempo de 5 minutos pelo regimento para sua fala. Nesse momento, sobe à tribuna o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui o meu total apoio novamente às educadoras de Vinhedo, que são professoras da educação infantil, mas não são consideradas professoras pela prefeitura, não estão ainda incluídas na carreira do magistério, e isso é uma afronta à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a toda a legislação brasileira na área da educação, sobretudo o parecer do Conselho Nacional de Educação. Existe já uma ampla legislação dizendo que quem trabalha na área da educação infantil não é mais auxiliar, não existe mais auxiliar de educação infantil, técnico de educação infantil, monitor de educação infantil. Agora são professoras de educação infantil, porque a educação infantil, desde 1996, ela foi incorporada na educação básica
A educação básica no Brasil é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Está lá na lei, na Constituição, na LDB, fácil de entender isso. A educação infantil, ela tem essa pequena divisão entre creche e pré-escola, mas ambas estão inclusas e pertencem à educação básica brasileira. Então, há muito tempo que isso já foi debatido, só que, infelizmente, algumas prefeituras, inclusive aqui em São Paulo, não fizeram as transformações desses cargos de auxiliar de educação infantil para professora de educação infantil. E as professoras de Vinhedo, as auxiliares de educação infantil de Vinhedo, vêm lutando muito para que a lei seja cumprida. Nós já realizamos uma audiência pública aqui, já fomos ao Ministério Público Estadual, eu já protocolei uma representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Amanhã haverá uma grande paralisação dessas servidoras, dessas educadoras. Na sexta, amanhã também, à noite, estaremos reunidos lá em Sumaré. Enfim, há um amplo movimento dessas professoras e de outras professoras também, de outras prefeituras que estão na mesma situação. Mas o que me deixou perplexo é que a Prefeitura de Vinhedo não dialoga, não negocia, não quer entender a urgência dessa transformação dos cargos, de reconhecer que o investimento na primeira infância passa necessariamente, em primeiro lugar, pela valorização de quem cuida da primeira infância. Quem cuida da primeira infância é a professora de educação infantil, a professora de creche, que tem formação, tem pedagogia, tem formação, tem licenciatura plena. E eles não querem reconhecer o óbvio que está na lei. Agora, eu fiquei assustado, como eles não querem reconhecer, e para retroceder, eles querem retroceder a antes da Constituição de 88 e antes da LDB. Soltaram um comunicado que me deixou perplexo aqui. Como eles não querem reconhecer que essas professoras têm também a função de educar, a função pedagógica, que não é só de cuidar, eles querem retroceder nas atribuições, falando que estão organizando um documento com novas atribuições para essas educadoras, para essas, o que eles chamam de auxiliares de educação infantil. Estou com um documento aqui que foi passado para as escolas. Eu fiquei chocado porque eles querem retroceder, dizendo o seguinte, vou ler só um trecho aqui: diante da necessidade de realinhar emergencialmente esta nova organização de trabalho, fica estabelecido que os auxiliares de educação infantil deverão continuar a acompanhar e auxiliar a criança em suas necessidades básicas diárias, como higiene, alimentação, trocas e outras vivências em segurança. Isso é óbvio, isso já é feito, mas o que eles querem fazer aqui é neutralizar a função de educar, a função pedagógica da educação infantil, que foi uma conquista importante que nós escrevemos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, quando a lei foi aprovada, e muitas prefeituras já fizeram a transformação. São Paulo fez em 2004, inclusive eu era vereador, aprovei a lei, ajudei a aprovar a lei, que transformou os cargos das ADIs, as antigas auxiliares de educação infantil, em PDIs, em professoras da de educação infantil, e tudo dentro da lei. E outros municípios que fizeram o mesmo procedimento. Então, fica aqui, primeiro, nosso apoio aqui às professoras de educação infantil de Vinhedo, que ainda não são consideradas, infelizmente, do ponto de vista legal, mas na prática são professoras, sim. E o nosso repúdio a esse comportamento da prefeitura, esse desrespeito à legislação e desrespeito a quem cuida da primeira infância, que são essas educadoras, essas professoras que têm formação e têm todas as condições para serem reconhecidas do ponto de vista legal, do ponto de vista salarial e funcional, como professoras de educação infantil. Como eu disse, senhor presidente, para concluir, já tomei as providências, fui ao Ministério Público, fui ao GEDUC, já fui ao Tribunal de Contas, e nós vamos acompanhar esse movimento e exigir que a Prefeitura tome as providências, sobretudo, correndo o risco a Prefeitura de não ter as suas contas reconhecidas, porque ela não está cumprindo a legislação, está cometendo crime de responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhoras deputadas, senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Itamar Borges, cancela a sessão solene convocada para o dia 28 de novembro de 2019, às 9 horas, com a finalidade de homenagear o presidente do Conselho da UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Miziara, pelos 50 anos dedicado à causa municipalista. Parabéns ao Miziara aí, que está já com bodas de ouro aí na UVESP. O próximo orador é Roberto Moraes, Conte Lopes, Sargento Nery, Delegada Graziela, Luiz Fernando, Adriana Borgo, Marcos Damásio, Carla Morando, Reinaldo Augusto, Marta Costa, Carlos César, Frederico Dávila, deputado. Neste momento, com a palavra na tribuna, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, demais colegas, queria aqui, já estão se dirigindo aqui à tribuna de honra, hoje convidei para serem homenageados os policiais R. Santos, soldado R. Santos, e soldado Heleno, que são do 23º Batalhão de Polícia Militar, região metropolitana aqui do M5, Coronel Telhada. Esses policiais, na data do dia 10 de setembro do corrente, empenharam uma grande perseguição com motocicletas atrás de um criminoso que estava também de moto, fazendo roubos nas regiões do Itaim e Jardins. Esses bravos policiais foram muito diligentes, com muito tirocínio policial, perseguiram este criminoso por diversas vias da cidade, na região aqui do Itaim e dos Jardins, e conseguiram prender este criminoso que vinha aterrorizando a região. Para quem ainda não sabe desta prática, utilizando daquelas mochilas, deputado César, de entrega de comida, que hoje tem muitos motociclistas que fazem esse trabalho, como iFood, Uber, etc. E ele estava se utilizando de uma bolsa dessas, uma bolsa térmica, justamente para ludibriar os policiais e a população e realizar os roubos que ele vinha fazendo. Então, vou pedir agora para o Machado colocar na tela alguns trechos da perseguição policial que o soldado R. Santos e o soldado Heleno embrenharam atrás desse criminoso. Está sem som aqui, Machado. Vejam que o criminoso não cessa a fuga, Coronel Telhado, e obriga os policiais a perseguirem ele por toda a cidade congestionada, final da tarde, aqui próximo da Assembleia. Aí, finalmente, os policiais conseguem
conseguem prender o criminoso. Estão ali seu comandante, creio eu que também o tenente da Rocan, e os 2 policiais, R. Santos e Heleno. Coronel Telhada e deputado César, queria uma salva de palmas para os policiais que ali estão e saudar mais uma vez a gloriosa e culpada de todos os problemas do mundo, né, Coronel Telhada, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, queria aqui parabenizar o soldado R. Santos, agora sim, presentes aqui fisicamente, e Heleno, por essa belíssima abordagem policial. E ainda teve gente, Coronel Telhada, que disse que eles não deveriam ter xingado o criminoso, nem transgredido leis de trânsito, como se fosse possível fazer isso numa perseguição policial. E o senhor sabe muito bem, melhor do que eu, até como o senhor também é oficial, que muitos oficiais acabam indo para o comando geral e se distanciam daquela ocorrência de rua e começam a fazer aquelas elucubrações científicas no que diz respeito à atividade policial. E aí depois alguns saem até especialistas em segurança pública e saem comentando as ocorrências policiais na televisão, como aconteceu. Eu vou repetir aqui, viu, deputado César, porque eu acho que vale a pena. Um tal de Coronel José Vicente, que nunca sentou numa viatura, anunciou a viatura orgânica, e também um tal de Major, como que é, De Luca, Coronel Telhada, que também agora é pago pela TV Globo para esculhambar a própria corporação na qual ele foi formado. Então, eu vou agora estar com os 2 policiais e os seus comandantes, no meu gabinete, parabenizando-os pessoalmente pela ação policial, e espero que, já que os policiais militares de São Paulo não são reconhecidos à altura com o seu salário, que sejam reconhecidos pela sua atuação sempre em prol da sociedade paulista. Eu queria aqui também, Coronel Telhada, mais uma vez solicitar à mesa que envie esta sessão, este meu pronunciamento ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Vieira Salles, parabenizando mais uma vez os honrosos policiais que ali estão. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao deputado Frederico, né, porque trouxe isso para nós, né? Parabéns ao soldado R. Santos, soldado Heleno, não deram um tiro, não usaram arma de fogo, uma perseguição de cinematográfica, e conseguiram prender o delinquente. E o cara era bom de moto, para você ver como a PM nossa também é bom de moto, viu? Porque o menino era bom de moto, hein? Caramba, uma perseguição sem usar arma de fogo. Parabéns mesmo. Meus parabéns, viu? Está certo aqui o deputado Frederico, que fala do salário, mas eu tenho certeza que o salário vai ser ajustado durante esses 4 anos. Tenho certeza absoluta. Porque se tem alguém que gosta da PM aqui no estado de São Paulo, chama governador João Dória Júnior. Ele vai acertar esse salário aí. Continuando aqui, nós vamos chamar o deputado Adalberto Freitas, o deputado Ed Thomas, Dirceu Dalben, Márcia Lula Lia, Gil Diniz, Tenente Nascimento, delegado Olim, Vinícius Camarenha, Daniel José e Caio França. Lista suplementar. Carlos Pignatari, líder do governo, Carla Morando, Vinícius Camarinha, Edmir Chedi, Sebastião Santos, Caio França, Enio Lula Tato, professora Bebel, Coronel Nishikawa e Coronel Telhada. Senhor presidente, deputado César, deputado Frederico Dávila, deputada Marta Costa, senhores e senhoras aqui presentes, funcionários e assessores, cumprimentar aqui a nossa assessoria pessoal na figura do Cabo Dalo e do soldado do Cabo Junkin. Soldado ou Cabo? Cabo Junkin, Cabo Junkin. Saudar nossa assessoria policial militar, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero começar aqui saudando também, por favor, fiquem em pé,
soldado Heleno e o soldado R. Santos. No dia que os senhores pegaram essa ocorrência, nós aqui falamos dela, também pedimos para que fosse transmitida aos senhores via comando da PM. Um elogio, aliás, espero que conste no assentamento dos senhores, um elogio por essa bela ocorrência. Realmente um bando de idiota veio falar merda aqui, que vocês não deviam ter falado palavrão, que infringiram a regra de trânsito, mas é um bando de idiota que nunca sentou numa viatura, não sabe que é atrás de um criminoso. Então, parabéns pela ocorrência. O que vocês fizeram ali não é qualquer um que faz. A perícia na motocicleta, o perigo de não acertar nenhum inocente, realmente vocês acabaram fazendo mais do que deviam, se arriscaram, vocês podiam ter tomado um tombo, batido de frente num carro, podiam ter quebrado o pescoço, perseguindo aquele safado daquele vagabundo, assaltante armado, e o pior, alguns indivíduos que infelizmente são oficiais da polícia, ainda vêm falar besteira dos senhores. Então, nessa casa, os senhores são valorizados, parabéns. Se eu fosse o comandante da PM, os senhores seriam condecorados, e foi isso que eu propus, inclusive, ao comando, espero que seja feito, que os senhores sejam condecorados por essa ocorrência. Peço uma salva de palmas, mais uma vez, a esses policiais e a toda a Polícia Militar. Parabéns. Saudar aqui também os outros 2 policiais presentes, eu não tenho o nome dos senhores, mas um abraço a todo o pessoal lá do 23, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui também saudar as cidades aniversariantes. Nesse dia 27 de novembro, saudar as cidades de Vargem Grande Paulista e Itabapuã, que são as cidades que aniversariam hoje. Um abraço a todos os amigos de Vargem Grande Paulista e Itabapuã. Também lembrar que hoje, dia 27 de novembro, é o dia de combate ao câncer, todo tipo de câncer. Uma doença que, infelizmente, infesta o nosso planeta. Todos nós, nossa família, com certeza, já tivemos esse problema. Eu mesmo tive minha esposa, que teve um câncer muito grave, graças a Deus conseguiu se livrar desse câncer e está bem hoje, graças a Deus. Quero falar aqui mais uma vez a morte de um policial militar, mais um policial militar que morre, não foi em tiroteio, foi num acidente de moto, mas quero contar uma característica aqui. É um policial militar lá no Rio de Janeiro, o sargento Cristiano Honório Pereira da Silva. Ele passava pela Avenida 31 de Março, quando sofreu um acidente de moto. Acabou sendo socorrido ao Hospital Adão Pereira Nunes e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era lotado no 34 Batalhão, era do efetivo do 34 Batalhão em Magé. Olha só, policial no chão, morrendo. Sabe o que o povo fez? Roubaram o policial. Roubaram a arma, roubaram os pertences e roubaram até a motocicleta do policial. Esse é o povo que depois reclama da polícia. Esse é o povo que depois fala que a polícia é violenta, que a polícia atirou no coitado dentro da favela. É o povo que, vendo um homem no chão, ao invés de socorrer, roubaram o policial. E não é porque é policial, não. Fosse quem fosse o cidadão. E, infelizmente, essa é a nossa realidade, a triste realidade da sociedade brasileira. Quero aqui, além de elogiar os policiais, o R. Santos e o Heleno, também elogiar aqui 3 policiais militares que estavam de folga, haviam saído de serviço, são da rota matutina, o 3º sargento Trogilo, o 3º sargento Martins e o cabo Mombelli, que estão nessa foto junto com o pai da criança. Eles tinham saído de serviço, estavam indo para casa, estavam numa padaria tomando café, quando de repente chegou em frente ao local o senhor Rômulo Rosendo Figueira dos Santos, que deve ser esse senhor sem camisa aí, desesperado que a esposa dele, a Ingrid Silva Rosendo, estava em trabalho de parto. Os policiais de imediato começaram a fazer todos os procedimentos e a criança acabou nascendo dentro do veículo. Tem a foto da criança aí com a mãe, mais uma criança, filha, entre aspas, né, da polícia militar. Aquela mesma polícia que é acusada de ser racista, violenta, fascista, é a polícia que dá vida. Isso ninguém vem falar aqui. Falar besteira da polícia é o que todo mundo fala. E quero aqui fechar, senhor presidente, com um vídeo, um rápido vídeo. Um senhor que é condenado pela justiça, infelizmente está na rua, mas vai voltar para a cadeia, é o Lula, para quem não lembra, falou o seguinte, que ele não aguentava mais ver jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado e assassinado pela polícia. Às vezes sendo inocente, só porque roubou um celular. Eu quero mostrar mais uma vez, deputado César. Por favor, Machado, coloque mais uma criança inocente roubando. Está aí, ó. 3 meninas, não devem ter 10, 12 anos a mais velha. Não devem ter 10, 12 anos. Estão na rua, sentada, conversando. Aí vem uma criança inocente dentro do Gol Branco. Vê o que a criança inocente vai fazer. A criança inocente desce com uma pistola na mão, olha lá.
pistola na mão. Tadinho, mais uma vítima da sociedade, passando necessidade. Desce com uma pistola na mão para roubar 3 crianças. É esse maldito aí, que quando trombar com uma viatura da Polícia Militar e trocar tiro, a família vai falar que era estudante, que a arma não era dele, foi a polícia que colocou, né, Conte? Foi a polícia que colocou. Ele era estudante, nunca andou armado, coitado. Está aí, mais uma vez, um jovem inocente que só roubou um celular, a polícia pode matar um dia ou pode prender. Essa é a pessoa que diz que defende o cidadão, deputado Frederico. Essa é a pessoa que simplesmente defende bandido. E quem defende bandido quer o mal da sociedade. Merece ir para a cadeia tanto quanto o bandido. Muito obrigado, senhor presidente. Palavras do deputado Coronel Próximo Telhado. orador inscrito, Enio Tato. Deputado Enio Tato. Lembrando que depois desse pequeno expediente, a partir das 3h30, entramos no grande expediente, onde os parlamentares têm um tempo maior para a sua fala, um tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, que nos visita, pessoal aí da polícia, polícia militar, da segurança, parabéns pelo trabalho de vocês. Lutamos bastante ontem para tentar fazer que o aumento de salário de vocês fosse maior do que o miserável 5% que o Dória mandou, mas infelizmente fomos tratorados, né? E a maioria dos deputados aprovaram os 5%, lamentavelmente, né? E temos que continuar essa luta. O pessoal que defende vocês aqui, bancada do Partido dos Trabalhadores, que nunca deixou de votar junto com o funcionalismo público em geral. E muitos deputados também que defendem vocês aqui na tribuna, talvez precisa mostrar na prática, na hora do voto também, né, o lado deles, coisa que não acontece aqui nessa casa. Mas, senhor presidente, eu queria falar e lamentar sobre o ocorrido no dia de ontem aqui na casa. Eu tenho 17 anos de Assembleia Legislativa e nunca vi, eu não sei qual palavra, Conte Lopes, que cabe, uma muvuca, né? Lá nas quebradas, na periferia, os caras falam maior BO, entre os dois deputados, Janaína Pascoal e o líder dela, Gil Diniz. Uma coisa lamentável, uma coisa que fica uma marca na Assembleia Legislativa. E os dois do mesmo partido, de um partido que está completando 9, 10 meses de presença aqui na Assembleia Legislativa. E aí, deputado Paulo Fiorilo, você percebe o tanto de importância que é o líder. E um líder você não cria, ele não se aparece da noite para o dia. Um líder tem toda uma história de lutas, uma história de convivência, de preparo, deputado Carlos Giarnazzi. E você não cria um líder de uma hora para outra, e a gente percebe que quando cria um partido, que com respeito às pessoas, mas que é um amontoado de deputados que se elegeram não sei lá como, puxado por uma deputada que também numa onda aí estourou de voto, acontece aquilo que aconteceu na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Mas não foi só aqui. O que aconteceu aqui ontem, deputados? Aconteceu em Brasília com o mesmo partido, que implodiu, que hoje ninguém sabe mais o que é. Isso é o resultado daquilo que não tem projetos, não tem ideologias, não tem nada programático. É um amontoado de gente. Com isso, eu tenho orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, que tem 42 anos. E no último fim de semana, fez o seu 7º congresso aqui em São Paulo, na Casa de Portugal, com mais de 800 delegados representando o Brasil todo. Tinha mais de 1000 pessoas nesse encontro, com representantes de mais de 20 países, participando desse encontro do Partido dos Trabalhadores. E com a presença do nosso grande Lula, o melhor presidente do Brasil de todos os tempos, que fez um discurso histórico,
falou dele e se defendeu, falou das injustiças que ele vem sofrendo, falou de todo o cambalacho que o Moro e o Dallagnol fizeram com ele, mas também colocou rumos para o Brasil, para a gente sair dessa crise, desse desemprego, dessa miséria, dessa falta de comando que existe no país. Então foi um discurso histórico, uma presença que nos deixou cheios de orgulhos. Orgulho de um partido que discutiu 3 dias, em muitos assuntos, com muitas divergências. Só para você ter uma ideia, tinha 9 chapas concorrendo, cada um defendendo sua tese, cada um defendendo o seu ponto de vista. Mas no final, saiu um partido unido, coeso e com propostas para o Brasil. Isso é partido político, não é um amontoado. Isso é partido organizado. E é essa a organização que a gente defende. Essa é a política maiúscula, essa é a política grande. É a política que a gente defende. E não aquilo que a gente presenciou ontem à noite. Por exemplo, de uma deputada que estourou de voto, mas ela quer uma sociedade que não tenha partidos organizados. Ela quer que tenha candidatura avulsa. E aí, se elege, não sabe o que faz. Entra em desespero e chega até surtar. Ou perder a compostura, como aconteceu ontem à noite. Então, tenho um orgulho muito grande de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, que tem 10 deputados nessa Assembleia e tem 53... Deputado Enio Tato, para terminando a conclusão. Já, 53 deputados lá em Brasília, que o líder lidera. E quando se toma decisão na bancada, todos seguem. As divergências se dão nas reuniões internas. Então, parabéns, Partido dos Trabalhadores, parabéns, Marinho, presidente aqui de São Paulo, parabéns, Gleice, reeleita presidente do PT, com mais de 70% dos votos, e parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que está completando esse ano 42 anos de existência. Era isso, senhor presidente. Próximo orador inscrito, Coronel Conte Lopes. Ouvimos, portanto, as palavras do deputado Enio Tato, do PT, nesse pequeno expediente desta sessão ordinária. Lembrando a você, telespectador, que além da Rede Alesp, você também acompanha esta sessão ordinária no pequeno expediente através da internet, do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento, na tribuna para sua fala, o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo nos acompanha da tribuna da Assembleia. Queria primeiramente cumprimentar os policiais militares da ROCAM, que heroicamente perseguiram uma moto com um ladrão armado na contramão por cima de calçadas, arriscando a própria vida, e foram escrachados pela Globo, escrachados por 2 coronéis. Um é o tal de Zé Vicente e outro... Qual é o nome do outro coronel? Luca, né? Cara que ganha acima do teto aí e vai aproveitar a Globo para debater. São funcionários do Globo e vão falar bobagem numa ocorrência onde os senhores arriscaram a vida e prenderam um assaltante armado que estava assaltando, acabaram de assaltar. Então, meus cumprimentos aos senhores. Falamos disso aqui. Isso aqui foi trazido a essa tribuna e falamos muito. Agora, eu queria falar também a respeito do que aconteceu ontem na votação nessa casa, né? Eu estou aqui também há 30 e poucos anos, cheguei aqui em 86. Pela primeira vez eu vi o PT e o PSOL votar contra o funcionalismo público, contra o aumento. Foi 5% que o Dória mandou? Foi 5%. Eu votei favorável aos 5% e votei favorável às emendas do PT. Eu votei favorável aos 5% e às emendas do PT. Porque eu acredito que é melhor 5% do que nada. Não interessa o que vão falar para mim, o que gostam ou não gostam. Qualquer projeto, desde que eu cheguei nessa casa e mesmo na Câmara Municipal,
que for do funcionalismo público, eu voto favorável ao funcionário público. Eu sou funcionário público, eu entrei na Polícia Militar como soldado em 67. São 52 longos anos. Não é de hoje para amanhã, não. Não é de ontem. São 52 longos anos. Vou repetir de novo aqui, que nunca o PT nem o PSOL, né? A única derrota do Dória, quando prefeito aqui em São Paulo, na Previdência, foi com o meu voto. Eu perdi até as calças, mas não votei. Faltava o meu voto e eu apoiava a época Dória, mas não votei. Então é bom colocar aqui. Agora, ontem, quem tem capacidade ou tem poder de dar aumento para o funcionário público é o Poder Executivo. Não é o Dória, não, é qualquer um que estiver lá. Não é o Dória. Tanto é que o Alckmin, em 4 anos, deu 4% de aumento. Não estou falando que o aumento do Dória é muito, não, que ele está prometendo que vai equiparar a Polícia de São Paulo com o resto do mundo. Nós vamos cobrar disso, né? A Polícia de São Paulo com o resto do Brasil. E nós vamos cobrar disso, e estamos cobrando. Vamos continuar cobrando. Agora, se ele mandar um projeto de 1%, eu voto favorável. Tanto é que teve um projeto aqui, Coronel Telhada, de 4,5% para os nossos funcionários. E teve gente que votou contra. Quer dizer, para o nosso funcionário da Assembleia Legislativa, 4,5% era muito? Que votaram contrário aos 4,5%? Então, que discurso é esse? Eu voto contra o funcionário público da Assembleia porque é muito. E 5% para a PM, e para a Polícia Civil e para o agente penitenciário é pouco. Só que foi o que o governador mandou. E só ele que assina documento. Tanto é que nós temos um projeto aqui, várias emendas. Eu votei favorável às emendas, que davam mais aumento, só que não votou, não passou. Aí não passou. Então, primeiro porque é inconstitucional. É inconstitucional. Então é bom colocar isso aqui, né? A gente não está aqui, é meu modo de ver e meu modo de pensar. Eu voto favorável ao funcionário público. Como votei contra o Dória lá e falei para o Covas, né? Bruno Covas, hoje prefeito, que era vice. Eu falei, eu não posso votar a favor. Sou da base do governo, mas não vou votar. Sou funcionário há 52 anos. Como é que eu vou votar contra o funcionário público? Então, é o meu modo de pensar, não estou aqui para fazer média com ninguém, não tem associação nenhuma que me apoia ou que me ajuda, viu, Coronel Telhada? É bom colocar aqui. Viu, Coronel Telhada? Para mim, não tem associação nenhuma que me chama para me apoiar, para me ajudar, nem nas minhas campanhas políticas. Eu me viro sozinho e corro atrás, como eu acho que foi Vossa Excelência. Então, cada um tem um esquema de trabalho. Então, volto a repetir. Eu voto favorável ao funcionário público. Não me arrependo. Ontem votei nos 5%. Se mandar 1%, eu voto de novo 1%. Porque o único que pode dar aumento é o governador, não sou eu. Eu posso fazer discurso. Eu posso falar que o soldado vai ganhar igual o coronel, fazer um projeto de lei aí. A partir de agora, todo soldado vai ganhar igual o coronel. Eu posso fazer, mas não vale nada. Para fazer média, muita gente faz, né? É bom fazer média. Aliás, não tem nenhuma média que é feita aqui que eu nunca vi. São 32 anos. Não tem ninguém que tenha uma ideia mirabolante que vai ser diferente para alguém aqui nessa casa. Não tem. Tudo que se pensa aqui já foi pensado por alguém. Só que quem dá aumento é o governador. Como o caso da Previdência Privada. É o governador que está mandando para cá. É o governador. Temos que brigar contra? Vamos brigar contra. Não resta a menor dúvida. Temos que valorizar a Polícia Civil, como a Polícia Militar, os agentes penitenciários, nós temos. São vocês que nos defendem nas ruas e defendem a sociedade. Então, fica aí a nossa colocação. Eu voto favorável ao funcionário público. Eu gosto ou não gosto, é problema de cada um. Agora, daí xingar de traidor, isso é problema de cada um, né? Cada um sabe o que faz. Já vi muita gente passar aqui, passou 4 anos. Eu ganhei até agora 9 eleições e também já perdi. Obrigado, senhor presidente. Tem o deputado Frederico Dávila. Sem o Paulo reclamar. Deputado Frederico Dávila volta mais uma vez à tribuna. Bom. Apesar que o deputado já falou, né, no pequeno expediente por 5 minutos. Fala, Paulo. Você abriu mão aqui. Então vai lá. Ele não tinha falado, ele já falou. É só uma discussão, porque o deputado Frederico Dávila já falou nesse pequeno expediente pelo tempo regimental de 5 minutos. E o presidente da sessão acha que o deputado João Paulo... Paulo tinha falado, Paulo roeu a corda.
Deputado Senhor presidente, se tem uma coisa que eu não faço é roer corda. Eu estou com a palavra tenha agora dado tempo para ele, mas não houve isso. Ah, o senhor não quer ouvir eu roer a corda? O senhor fez um acordo aqui Não fiz conosco. acordo, eu não posso fazer acordo, senhor presidente. O senhor estava aqui na minha Senhor presidente, frente. o senhor disse que ele não tinha falado, ele já tinha falado, Frederico eu preciso estava resolver arriscado. isso. Sou Paulo Fiorilo. O senhor vai permitir que eu fale? Fale porque eu estou saindo agora. Ah, então reponha meu tempo Obrigado. aqui. Eu vou esperar. Não, porque tem que ouvir que eu roí a corda, cara. Ah, quem rói a corda eu vou dizer quem é. Atenção, senhores deputados. O regimento é bem claro no seguinte aspecto. Os deputados que já falaram na lista suplementar, eles falam depois de aqueles que ainda não falaram. O deputado, meu amigo, Frederico Dávila, já fez uso da palavra, portanto, ele falará depois que todos os deputados que não falaram o fizerem. Então, nesse momento, o deputado que fará uso da palavra é o deputado Paulo Fiorilo. Para isso, ele tem 5 minutos. Não haverá comunicação, porque nós temos 10 minutos de expediente e temos vários... Só para entender, presidente, sobre o assunto... Questão de ordem? Pois não. Questão de ordem, por favor. Parece que quando o deputado tem idade mais avançada, um pouco mais velha, ele fala primeiro, é isso? Desculpa, vai rasgar o regimento também? Agora Deputado Paulo Fiorilo, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas. Eu não vou discutir essa questão aqui do regimento, porque a Assembleia, ultimamente, tem muita gente querendo rasgar regimento. É impressionante. Hoje mesmo, no Congresso de Comissões, que está discutindo a reforma da Previdência, aquela reforma que o governador mandou para cá, que vai aumentar a alíquota de 11 para 14%, ou seja, menos 3% no salário de todos os servidores públicos estaduais, queriam desrespeitar o regimento. Com todos os argumentos possíveis. Eu sou um regimentalista. Jamais rasgarei o regimento desta casa e de nenhuma outra casa por onde passei. Mesmo que discorde. Como, por exemplo, discordo do relator especial. Relator especial é uma excrescência. Você indica uma pessoa para relatar um projeto e ele não precisa do voto dos seus pares na comissão. O que aconteceu na reforma da Previdência dessa casa? Como o governo não conseguiu maioria para poder instalar o Congresso de Comissões na segunda, ele indicou um relator especial que, sem discutir na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou um parecer rejeitando 151 emendas. Aliás, chegou o relator especial, meu amigo Gilmaci, deputado Gilmaci, que já tivemos a oportunidade de dialogar ontem sobre as emendas rejeitadas, e hoje nós tivemos um Congresso de Comissões que teve quórum. O governo reclamou que segunda não teve quórum. Hoje teve quórum. Nós apresentamos um voto para discutir. O que fez o governo, a base governista? Abandonou a reunião, tirou o quórum para que não tivesse o Congresso. Sabe para quê? Para o presidente indicar um novo relator especial. Agora, na Comissão de Administração Pública. Acabou aqui o debate democrático, acabou a possibilidade de discussão. E eu falando com o deputado Janazzi, o que fez aqui o presidente da casa? Propôs uma audiência pública segunda-feira, que vários deputados aqui já tinham pedido, para poder colocar um verniz de que houve o debate público. Na comissão, deputado Dalben, eu não sei se o senhor teve hoje, o senhor estava lá hoje, na comissão, no Congresso de Comissões, só entraram assessores, um de cada deputado, e ainda tinha uma corda segregando assessor de deputado. Eu não sei onde é que está o medo. O povo, porque a audiência era pública, a reunião era pública, não pôde participar. Nem a imprensa, se quisesse, acompanhasse pelo áudio, pelo vídeo, sei lá por onde. E nós estamos vivendo um momento delicado. Eu queria dialogar aqui com o deputado Conte Lopes, que eu tenho um respeito grande, fui vereador com o Conte lá na Câmara de São Paulo e hoje tenho a possibilidade de ser deputado aqui com ele. O governador mandou 5% para os policiais, mas é preciso lembrar, ele mandou 5% e disse que ele ia melhorar o salário dos policiais, disse que ia pagar o melhor salário do Brasil. Aí a Assembleia se curva ao governador para votar 5%, nós podíamos ter feito uma emenda de 10%. Nós podíamos ter feito uma emenda contra os 5%. Aí, é verdade, o deputado Conte votou com as nossas emendas, as emendas do PT. Mas qual é o problema? O governo derrotou também as nossas emendas. O problema é que a gente deveria ter segurado os 5%. Para dizer 5% não.
Sabe por que 5 não? Porque eu disse aqui que a reforma aumenta de 11 para 14, tira 3. Não sobraram 2. E pior, deputado Conte Lopes, nós não temos reajuste nos servidores públicos estaduais há muito tempo. Diferente da Assembleia, o senhor sabe disso. Por isso que quando votamos 4,5 aqui, nós não votamos só 4,5 depois de não sei quantos anos, como 5 dos servidores da polícia. Porque há quanto tempo a polícia não tem reajuste? Há quanto tempo a polícia não tem reajuste? E aí o governador, com a maior bravata, propõe 5. Deputado Conte Lopes, pelo respeito que tem ao senhor, às polícias civil, militar, aos agentes penitenciários, nós não podemos permitir que isso ocorra. E queria terminar aqui dizendo uma outra coisa. O deputado Enio Tato veio aqui falar da importância de líderes. Um parlamento só funciona com líderes fortes. E líderes fortes só existem se houver coesão ideológica partidária. Quando não existe, não há líder que se sustente. Porque as pessoas se aglutinam em torno de si, e não de uma bancada, e não de um líder. Esse é o grande problema que nós vimos ontem aqui nessa Assembleia. Quando um parlamentar questiona a liderança de outro, eleito legitimamente pela maioria de sua bancada. Aqui é inadmissível que a gente possa ter esse tipo de procedimento. Sabe por quê? Acaba o parlamento, acaba a possibilidade de acordo, e pior, acaba a chance que nós podemos ter de derrotar o governo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, quero chamar ao plenário o Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi tem um tempo regulamentar por 5 minutos. Assume a presidência dos trabalhos agora o deputado Nascimento, e quem sobe a tribuna para falar é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu voltarei em outros momentos na ordem do dia, e também na sessão extra, para falar da antirreforma da Previdência, do desmonte e da destruição da Previdência dos servidores estaduais, que está em curso com os 2 projetos apresentados pelo governo Dória, né? Mas eu queria falar, senhor presidente, que eu estou muito preocupado com o desmonte da rede estadual de ensino, com a rede pública de ensino. A Secretaria da Educação tem fechado salas e turnos em várias regiões do Estado, impedindo o acesso de milhares de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos à educação básica, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Isso vai acontecendo em várias regiões, em algumas mais do que outras. Eu estou acompanhando a região da Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, deputado Enio Tato, Vossa Excelência, que atua muito lá e defende as escolas e a educação também, sabe muito bem disso, que a Diretoria de Ensino Sul 3 tem fechado muitas salas e turnos na região. Nós estamos acompanhando aqui o fechamento de turnos e de salas de várias escolas. Eu quero citar aqui algumas. A Escola Estadual Esther Garcia, a Escola Estadual Beatriz Lopes, a Escola Estadual Professora Vera Taíde, a Escola Estadual José Atabi, a Escola Estadual Prisciliana Duarte, a Escola Estadual Mário Arminante. São escolas que têm demanda, mas estão tendo as suas salas fechadas, turnos e salas fechadas. As comunidades escolares não são ouvidas pela diretoria de ensino, pela Sul 3. Nós já pedimos reuniões, né, com as comunidades e a diretoria de ensino, com a dirigente de ensino, que não recebe, não dá retorno. Né? O último retorno que nós tivemos através da nossa assessoria é que só depois do dia 10 que haverá reunião. Até lá, todas as salas já foram fechadas. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Eu quero fazer essa denúncia aqui do desmonte das salas de aula da região, da Capela do Socorro, do Grajaú e de Parelheiros. Várias salas são fechadas, turnos são fechados, existe demanda e essa demanda não é levada em consideração. E, repito aqui, a dirigente de ensino não recebe a comunidade escolar, não faz o debate e não recebe nem deputado da Comissão de Educação para ir lá com a comunidade para conversar, para tentar reverter essa situação. Nós vamos ao Ministério Público
porque isso aqui é uma afronta, é um impedimento de que crianças, jovens, adolescentes e adultos também, porque estão fechando o EJA, educação de jovens e adultos na região. Isso é um absurdo total. Nós vamos ao Ministério Público Estadual denunciar esse crime, fechamento de salas, né, que impede, né, o acesso dessas pessoas ao direito fundamental garantido pela Constituição Federal à educação básica no Brasil, senhor presidente. E vamos também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Agora, é um autoritarismo que vem de cima, vem do Dória, vem desse secretário estadual de educação, que é altamente autoritário e marqueteiro, quero fazer esse registro, e isso vai sendo repassado para muitas diretorias de ensino. Tem raras exceções, mas, no geral, as diretorias de ensino também são autoritárias. E essa diretoria Sul 3 está reproduzindo o autoritarismo. Por isso que nós vamos levar o caso para o Ministério Público Estadual, né, porque, além de fechar salas, a diretoria de ensino não pratica a gestão democrática da escola pública, que é um princípio constitucional garantido na Carta Magna de 88, na LDB, no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação que nós aprovamos aqui, neste plenário, da Constituição Estadual aprovada também neste plenário. Nada disso é respeitado pela Secretaria da Educação e muito menos pela Diretoria de Ensino Sul 3, que nem recebe as escolas, que passa também o rolo compressor e vai fechando as salas, sem diálogo, sem conversa com os pais de alunos, com os conselhos, com os grêmios, com as APMs, com os professores, sobretudo. Então, olha, eu fico imaginando, se eu sou membro da Comissão de Educação, senhor presidente, aqui desde 2007, pedi uma audiência, né, para levar essas comunidades para resolver essa situação. Não fomos recebidos, só falou, se quiser, só depois do dia 10. É uma desfeita. Então, nós vamos levar o caso para o Ministério Público Estadual, porque não tem diálogo com a diretoria Sul 3, que está cometendo um crime, fechando salas de várias escolas. Eu citei aqui algumas delas, tem outras que eu vou levar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e também, senhor presidente, para concluir, para a nossa Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente, e peço que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao governador Dória e ao secretário estadual de Educação. É regimental e será encaminhado, peço que a nota taquigráfica seja encaminhada ao governador, conforme solicitação do deputado, e estamos encerrando o pequeno expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para uma comunicação breve, presidente. É regimental. Presidente, ontem nós, aqui nesse plenário, aprovamos aqui o aumento do Coronel Telhada, das polícias, né? 5% foi o que foi enviado pelo Palácio, pelo Executivo, após grande discussão, discutindo muito, foi aprovado ontem aqui nessa casa. E pela primeira vez, Coronel Telhada, no nosso 4º mandato aqui, Vossa Excelência está aqui já no seu 2º, fazia esse comentário ontem, nós vimos aqui deputados votando contra aumento de funcionário. E o que mais nos choca, nos deixa pasmo, vamos dizer assim, que as pessoas vêm aqui dizer ainda que votaram favorável ao funcionário. Quando votaram não, disseram que votaram sim. Mas vale lembrar que essas pessoas, esses deputados que votaram não, só votaram, deputado, depois que o projeto estava aprovado. Porque quando tinha, antes de ter 48 ali no painel, ninguém veio aqui para dizer que era contrário. Depois que o projeto foi aprovado, nós tínhamos mais de 48 deputados já ali, que o projeto tinha sido aprovado. Então, esses deputados, me perdoe falar isso, talvez seja até forte, para fazer uma média, vem dizer que defende a categoria e vota não. E critica ainda aqueles deputados que vieram aqui votar sim ao projeto, ao aumento de salário, que, como diz Vossa Excelência, é uma porcaria, é nada, mas que é 5%. Como Vossa Excelência mesmo disse, 5% no salário de um soldado, dá para ele fazer a feira da semana. Não é muito, mas já ajuda em alguma coisa. E é o que tinha. Agora não dá para concordar
que os senhores deputados vêm aqui e diz não e diz que vota com a categoria. Mas, volto a repetir, só vieram aqui registrar o seu voto depois que o projeto já tinha sido aprovado. Então, isso é uma tremenda da enganação. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Para falar pelo artigo 82, pelo progressista. É regimental, com a palavra o deputado Coronel Telhada. Bom, já estamos no grande expediente, mas o deputado Coronel Telhada tem a palavra, neste momento, pelo artigo 82. Portanto, ele tem 5 minutos. Senhor presidente e deputado Nascimento, senhores deputados aqui presentes, a todos presentes, eu retorno a essa tribuna também para falar sobre o que houve aqui nessa casa ontem. Nós votamos aqui o aumento das polícias de 5%. Como eu disse, realmente um aumento muito pouco, insignificante, fraco. Nós esperávamos muito mais. Só que eu disse nessa tribuna ontem e repito, é a primeira vez que eu vejo se votar contra o aumento. Eu vi antes o pessoal brigar para ter aumento, agora o pessoal está brigando para não ter aumento. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, gostaria que me explicasse. Ah, mas é muito pouco, nós temos que recusar para mostrar que nós não aceitamos coisa... Ô, gente, pelo amor de Deus, quem que é o idiota que está pensando assim? Vai explicar para o polícia que está lá na ponta da lança que você vai votar não porque ele não... é muito pouco para ele. Eu não entendo a cabeça do pessoal aqui. E é o que o Gilmaci falou, esperou dar os 48,5 para depois dar uma de machão, vir aqui e falar não. Na rota a gente chamava de leão de pátio, né, Conte? Os valentão dentro do quartel chegavam na rua para trocar, nunca nada. Aqui está um monte de leão de plenário aqui. Fala, mas não vira o negócio. Então é o seguinte, 5% é pouco? É, mas é o que tem para hoje e nós vamos brigar mais para o ano que vem. E depois votaram não e vieram falar que o Dória falou que ia dar aumento no começo do ano e não deu. A hora que ele deu, o pessoal falou não. Eu não estou entendendo qual é a jogada aqui. Isso é simplesmente ideologia. Está votando não para afrontar o governador e deixando a nossa tropa na mão. Qual a produção desse trabalho? Me expliquem, por favor. Me expliquem. Qual a produção desse trabalho? Nenhuma. Estão trabalhando para não conseguir nada. Gente, eu não estou entendendo, pessoal. Sinceramente, o pessoal fala que trabalha pela polícia, trabalha pelo funcionalismo, vem aqui e vota não. Não estou entendendo. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Por quê? Como eu disse aqui, a vida toda eu fiz bico. Eu fiz bico a minha vida toda para sustentar minha família e, infelizmente, esses homens que estão aqui, tenho certeza que fazem DG e fazem bico para sobreviver. Então, tudo que entrar de dinheiro é válido, sim. Nada é desprezado, desde que seja honesto. Agora, vim aqui, não quero nada, é pouco, eu não quero nada. Vai dizer isso para a tropa, então. Vim aqui falar que a tropa... Ah, mas teve alguns deputados que falaram, não, mas eu trabalho com polícia na minha equipe aqui de assessor, e ele falou que é melhor não pegar nada do que pegar isso. Aí eu perguntei, quanto ganha o seu assessor? Ah, R$6.000. Eu falei, é fácil. Para o cara que ganha R$6.000 falar que não quer 100, 200, 300 de aumento, é fácil. Vai falar para o polícia que está lá fora que tem aluguel para pagar, tem filho na escola, tem que pagar as despesas de casa. Vai falar para ele se 100, 200, 300 reais pode se jogar fora. Então, gente, vamos botar a mão na consciência e pensar no que está fazendo. Vamos parar de fazer política com a desgraça da tropa, porque é o que está acontecendo aqui. A nossa tropa está passando necessidade e tem gente vindo aqui gritando, falando um monte de coisa que não produz nada, nada de concreto. Só produz união, só produz insubordinação, só produz problema para a gente. E quem pode apoiar a gente acaba se afastando, porque vai falar, pô, esse pessoal da PM não sabe o que eles querem. Cada hora fala uma coisa. Então vamos trabalhar unido, vamos nos unir para que a gente consiga um melhor reajuste para o ano que vem, para que a gente consiga muito mais vantagem e benefícios para o nosso pessoal, não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica. Nós estamos agora com a Previdência, que é uma loucura. Eu entendo que o governador Dória deveria retirar esse projeto da Previdência, esperar acertar lá em cima a Previdência no nível âmbito federal, para depois falarmos na Previdência do Estado. O que ele está fazendo é muito errado, prejudicando a Polícia Civil, prejudicando a Polícia Técnico-Científica, a Secretaria da Administração Penitenciária, vários outros setores do nosso funcionalismo. Não pode fazer isso. Nós da Polícia Militar acabamos ficando fora disso, até porque nós estamos num regime especial. Mas os demais policiais, os demais funcionários, estão numa situação muito difícil. Não é justo nós aprovarmos esse projeto do jeito que ele está. Eu entendo que ele deve ser retirado, reestudado, reanalisado,
Tem que ser trazida para essa casa uma proposta muito mais coerente, e aí sim nós votarmos ou não. Do jeito que está, não dá para votar, principalmente no atropelo. Ah, a Polícia Militar está fora disso. Tudo bem, eu acredito, nós agradecemos da Polícia Militar fora disso. Mas eu sei que tem muitos dos senhores aqui, que são funcionários públicos, e estão preocupados com a... Tem gente que está para aposentar. Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Puxou 25, 30 anos de serviço, e na hora da aposentadoria o pessoal muda tudo. Então vamos ser coerentes, senhor governador, retire esse projeto, vamos conversar com calma, com tranquilidade, como foi feito em Brasília ao longo desses anos. Lá foram 2, 3 anos para chegar a uma conclusão, e aqui nós queremos resolver em 1 mês, 15 dias. Não vai dar certo. Então aqui eu digo claramente, eu votei sim pelo aumento da Polícia Militar, porque eu valorizo a Polícia Militar, e qualquer reajuste que chegue para qualquer funcionário público nessa casa, qualquer benefício, seja de que secretaria for sendo funcionário público, vai ter meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Quero convidar à tribuna o deputado Frederico Dávila, do PSL, grande defensor do agronegócio, falará pelo artigo 82. Nesse momento, o deputado Frederico Dávila na tribuna, mais uma vez, e agora para falar pelo artigo 82, pelo tempo de 5 minutos. Prezados deputados, senhor presidente, queria aproveitar aqui, de novo, para aproveitar a presença aqui do deputado Dalben, deputado Nery, deputado Major Meca, Douglas Garcia, Altair Moraes, Tenente Nascimento, que estamos recebendo aqui os policiais do 23 Batalhão, aqui do M5, que empreenderam uma grande perseguição de moto, Major Meca, atrás daquele famoso criminoso aqui que assaltava na região dos Jardins e do Itaim. Então, eu queria, mais uma vez, pedir uma salva de palmas para o soldado Heleno e o soldado R. Santos. Prosseguindo aqui, ontem nós fomos pegos de surpresa no final do dia, senhor presidente, com a questão da Polícia do Pará, Ministério Público e demais autoridades que prenderam 4 brigadistas de uma ONG chamada Alegria e Saúde, no Pará, município de Alter do Chão, município turístico bastante conhecido hoje em dia, e que estavam, deputado Dalben, colocando fogo na floresta para tirar foto e depois mandar para o exterior para dizer que nós estamos incendiando nossas florestas. Eles venderam as imagens, veja só, por R$300 mil, por 40 imagens, na verdade, desculpe, R$70 mil por 40 imagens, e essa mesma ONG, a Rede Folha de Empreendedores Ambientais, que também recebia recursos da WWF, inclusive vou entrar no Ministério Público para que suspenda as atividades da WWF no Brasil e no Estado de São Paulo, até que se concluam as investigações, recebeu $500 mil do senhor artista de Hollywood, Leonardo DiCaprio, que eu acho que nunca deve ter entrado na floresta amazônica sem estar coberto seu corpo por um repelente de insetos e vários guias para abaná-lo de todos os insetos que ali existem. Eu queria dizer que o senhor Leonardo DiCaprio podia mandar $500 mil aqui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, distribuir em prêmios para policiais como o soldado R. Santos e o soldado Heleno. Aí nós poderíamos complementar a situação salarial desses bravos homens da Polícia Militar, deputado Conte Lopes, que poderiam ser presenteados como acontecia quando o então saudoso deputado, o coronel, o secretário Erasmo Dias, era secretário de Segurança Pública e bonificava pecuniariamente os policiais que se envolviam em ocorrências de vulto e de extrema braveza, como foi do caso do soldado R. Santos e do soldado Heleno. Então, vejam só que barbaridade. O dinheiro
normalmente arrecadado dos incautos, daqueles que, obviamente, ninguém defende a destruição da natureza, eram logrados para dar dinheiro para essas entidades e depois eram pagas propinas, deputado Conte, para esses ditos brigadistas, eles mesmos colocarem fogo na floresta para depois divulgar as imagens no exterior e, consequentemente, sacrificar a imagem do Brasil no exterior, dizendo que o Brasil é um país onde a lei ambiental não é cumprida, onde a lei ambiental é violada e, consequentemente, afetando um setor que é um pilar da economia brasileira, que é o agronegócio, e, consequentemente, tirar a nossa competitividade no mercado internacional. Então, parabéns ao ministro Ricardo Salles, parabéns ao Ministério Público Federal, que também ajudou nessa operação, a Polícia Militar do Estado do Pará e as autoridades envolvidas no desbaratamento dessa quadrilha de criminosos envolvida nesses incêndios na região amazônica e a ONG WWF. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para uma breve comunicação, senhor presidente. É regimental, tem Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Não vou me alongar, senhor presidente, apenas para, infelizmente, colocar o meu descontento com relação a esse aumento miserável que os policiais militares do Estado de São Paulo estão sofrendo, né? Porque isso não é ganhando, isso é sofrer. Esse aumento que, infelizmente, o governador do Estado de São Paulo mostra que não tem respeito pela classe policial militar. Eu só espero que nos próximos 4 anos ele cumpra com a sua palavra e faça os policiais militares terem, sim, o maior salário do Brasil, com exceção do Distrito Federal. E apenas para colocar que muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais, mentirosas, inclusive, eu quero dar nome aos bois, né? Joyce Hasselman, aquela mulher é uma verdadeira inútil com relação ao seu trabalho no Congresso Nacional, não faz nada de útil para a população do Estado de São Paulo e só sabe reclamar e falar besteiras, dizendo que eu e o deputado Gil Diniz e alguns outros deputados fechamos com o PT, somos subservientes ao Partido dos Trabalhadores e etc. Ora, nós não somos de forma alguma pessoas que baixamos a cabeça e servimos de gato-sapato para o PSDB, para o governador João Dória. Votamos sim contra o aumento de 5%, e se viesse outro aumento de 7, 8, 9, eu acredito que também não seria suficiente, votaria contra quantas vezes forem necessárias. Isso não significa que eu vote junto com o PT, com o PSOL, ou que eu compactue da mesma posição política e de ideários deles, mas pelo menos eles tiveram aqui a decência de não humilhar os nossos policiais militares da forma com que o governador do Estado de São Paulo, infelizmente, fez no dia de ontem. Então, só para ficar registrado, senhor presidente, e é claro, aproveitando para passar os meus últimos 20 segundos, ontem a deputada Isapena subiu ali, fez um show dizendo que queria saber quem seriam os deputados que votariam. A deputada, anteriormente, havia feito o mesmo na votação dos precatórios, mas na hora da votação ela faltou, estava na Avenida Paulista, debaixo da chuva, gritando Marielle presente, enquanto a Isapena estava ausente. Muito obrigado, senhor presidente. Entramos no grande expediente. Quero chamar à tribuna, por permuta, com Maria Lúcia Amer, deputado Tenente Coronel Major Meca, nosso grande defensor aí da polícia, dos policiais no geral, não só a Polícia Militar. Major Meca, com a palavra, tem um tempo regimental, deu os 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras, senhores deputados, os nossos funcionários, nossos irmãos da galeria. Nós estamos aqui trabalhando insistentemente pela categoria. Tá, rapaziada? E a gente conversa nos corredores aí, quem é de verdade conhece quem é de mentira. É interessante nós vermos alguns discursos, não que tem gente que está atrapalhando. Eu gostaria de saber
o que é que nós estamos atrapalhando? Apesar que eu tenho 51 anos de idade, 31 de polícia, combati crime organizado, eu sei o que é que nós estamos atrapalhando. Nós estamos atrapalhando aquele conjunto, aquele povo que gosta de se unir para correr atrás do seu próprio umbigo e dos seus próprios interesses. E quando a gente chega aqui com o espírito de força pública, representando a polícia e os seus integrantes, aí nós incomodamos, porque nós temos compromisso com a verdade. E a verdade, sabe qual que é? Não existe esse negócio de diálogo, que nós vamos até o palácio e conversamos com o governador, com o vice-governador. Mentira! Quando vai até o palácio, é porque é convocado para ir lá e receber ordens, e receber missões de como se comportar aqui dentro, do que falar aqui em cima, em quem bater. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Como aconteceu na última reunião, que era para ter vindo o secretário da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meirelles, e 3 horas antes trocou, não era mais o secretário da Fazenda, veio o secretário de Segurança Pública. Primeiro, o que o secretário de Segurança Pública vai responder para nós em relação do porquê o reajuste somente de 5%? Nós temos respeito pelo general, temos muito respeito por ele, mas nem de polícia ele entende, muito menos de economia. Não vai responder nada para nós, como não respondeu. Aí a gente senta na mesa para indagar o governo. Cadê o planejamento de reajuste salarial para que a polícia seja a segunda colocada no país? Cadê o planejamento? Mostra o papel. Cadê? Onde que está? Aí, os deputados que estão na mesa, ao invés de me apoiar, que é o que eu espero, é o que eu esperava, e ao invés de me apoiar, abrem o discurso elogiando o governador João Dória, falando que o trabalho do governador é maravilhoso, o que ele está fazendo pelas polícias, e criticando a gente que está tendo uma postura de cobrança. Mas por que nós estamos cobrando? Porque nós estamos trazendo a verdade sobre a insatisfação dos policiais. Ou eu vou vir aqui e falar que está tudo um mar de rosas, que está todo mundo satisfeito com 5%. Está todo mundo insatisfeito, indignado, decepcionado. Aí na mesa, sabe quem me apoiou? Na mesa, onde estava tendo o debate. Aí quem apoia a gente na mesa é um deputado do partido de esquerda. E esse é o jogo que está acontecendo aqui dentro, essa é a verdade. Quem nos apoiou em relação ao voto de indignação e de repúdio a um reajuste de 5%, que é desmoralizante. É desmoralizante e nós não aceitamos esmola. Nós queremos ser tratados como homens, não como moleques. Não vem fazer promessa, falar que não é mais promessa, é compromisso. E romper com a palavra, com homens que estão morrendo na rua. E nós fomos sim conversar com a bancada da esquerda para nos apoiar. Do mesmo jeito que conversamos com quem senta aqui no centro e com quem senta na direita. Conversamos com todos. Com todos. E quem veio para a guerra aqui nesse plenário com nós, agora fica arrumando desculpa. Aqui não é leão nem de WhatsApp, nem de internet, porque já troquei tiro igual vocês todos aqui já trocaram. Já sentei numa viatura e sei o que é puxar 36, 48 horas de serviço.
Só que eu esperava que quem nos apoiasse é quem também fez isso e tinha que ter responsabilidade no seu voto aqui. E se precisar debater no microfone aqui, pode descer do gabinete e vir aqui que a gente debate. Olhando no olho um do outro aqui. Porque eu já chamei aqui nessa casa e já convidei. Vamos reunir a bancada da segurança pública. Se precisar discutir, vamos fazer a sala de aula. Que quem é polícia sabe o que é a sala de aula. Vamos botar tudo a limpo e vamos definir qual é a nossa postura aqui dentro. Vamos lá. Vamos formar essa bancada da segurança pública. Vamos fechar. Vamos fazer frente a quem nós representamos aqui dentro dessa casa. Vamos fazer. Ainda dá tempo. Está no primeiro ano. Vamos parar de ficar com milonga, de querer enganar e falar mentira. Vamos nos unir aqui. A Frente Parlamentar de Segurança Pública, que hoje são 16 deputados. A gente tem quem faz aliança com a gente aqui dentro desse plenário. E aqui não interessa qual seja o partido. O que interessa é quem está disposto a ajudar os nossos homens e mulheres, que nós vamos precisar agora na reforma. Vamos dar outro tipo de lição. Vamos mostrar que nós temos honra, dignidade. E vamos unir a bancada da segurança pública aqui no único propósito. Agora nós não podemos aceitar como aconteceu ontem. O presidente da casa designa um relator, que o relator chega, o deputado, como fala, me ajuda aí, Nascimento. O Gilmacy, deputado Gilmacy, no mesmo dia, conseguiu ler, analisar 151 emendas e negar todas. Oh, que coisa é essa? Tá achando que nós somos o quê? Pô, quer enganar quem? Não engana, meu irmão, não engana mais ninguém. Tá querendo atropelar tudo e botar um negócio para votar aqui, e enfiar a goela abaixo uma reforma que prejudica um monte de profissionais do estado de São Paulo. E nós estamos aqui representando quem? Cadê a independência do poder legislativo? Cadê a independência do poder legislativo? Agora, nós não podemos continuar nessa conversinha, nessa toada aí, porque o que o governo quer é isso. Eu já fui bem claro, o que o governo quer é a gente separado, é nós dispersos. E esquece esse negócio. O governo quer oferecer, oferece o que ele quiser. O que eu preciso aqui é de um voto e de lei que ajude os nossos policiais. Não preciso de cargo, não preciso, se não quiser dar emenda, como até agora também não tem nada. Não tem problema, se eu vou me reeleger ou não. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em vir aqui e resolver a ocorrência. Estou preocupado em chegar aqui e dar uma solução para essas vítimas que estão na galeria, para os policiais que estão passando fome, necessidade, morrendo num bico. Polícia aposentado de 60, 70 anos, com uma arma na cinta, fazendo segurança em mercado, posto de gasolina, escoltando carga. Já não basta a 899 aqui, prejudicou um monte de velho aposentado, que ia receber o dinheirinho das férias. Porque nós policiais, às vezes, puxamos 30 anos de serviço com um monte de férias pendentes. É operação verão, é operação craque não sei o quê, operação pé sujo, operação... E a gente não tira as férias, não tem folga. Aí quando vai receber um dinheirinho, porque não tem fundo de garantia para o tempo de serviço, de férias que não tirou, aí vem o governo e puxa o tapete e toma o dinheiro que o polícia tem. Pô, não é tirando o dinheiro do polícia que a gente vai resolver o plano do Estado. Olha no topo da pirâmide, não a sua base. Só que se nós não estivermos unidos aqui dentro, para essa demanda, nós seremos vencidos, como estamos sendo vencidos. Os polícias estão desesperados, é só má notícia, é só má notícia. E a nossa sensação de frustração? Porque essa conversa de diálogo está atrapalhando, é mentira isso. É mentira, não tem diálogo, não tem conversa. É tudo imposição, é tudo decisão unilateral. Ontem no colégio de líderes foi assim.
Ó, a reforma tem que ser votada esse ano ainda e ponto final. É assim, é desse jeito, é na imposição. Aí não dá, né? Não tem sacristão que suporte isso. A verdade prevalecerá. Seguindo a lista de oradores inscritos, quero chamar à tribuna o delegado Olim, deputado Coronel Conte Lopes. Tem o tempo regimental de seus 10 minutos. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta quarta-feira, 27 de novembro. Ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha através dos plenários da Assembleia. Volto a repetir aqui nessa tribuna. Quem tem capacidade de aumento é o Poder Executivo. Está na Constituição do Brasil. Não adianta deputado legislar em cima de verba. Acabei de falar com o pessoal aí, se quiser mudar alguma coisa da Previdência, é bom que se mude lá no Palácio. Eu vou votar contra, porque eu voto a favor do funcionário público, como votei favorável aos 5%. Tenho medo de falar, não, votei e voto. Se vier 1%, eu voto, porque os R$200 vai servir a alguém. E se eu não votar os 5%, o governador não vai mandar mais nada, e ninguém vai ter nem os 5%. E se der mais 10%, não vai ser em cima desses 5% no ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma somatória. É isso aí. Meu modo de pensar, não é por questão de partido político, eu estou dizendo que meu partido, cada um votou numa coisa. Eu voto como eu acho que devo votar. Como votei nas emendas do PT ontem. Se aprovássemos as emendas, poderia ter aprovado. Eu votei a favor das emendas. Agora, não posso admitir que o PT venha cobrar como é que eu voto. Certo? Eu voto com a minha consciência. Eu voto com a minha consciência. Voto com a minha consciência. Agora, vou repetir de novo. Deputado não legisla em cima de verba. Eu posso fazer um projeto aqui que, a partir de agora, todo investigador de polícia de São Paulo vai ganhar igual agente federal. Posso fazer. Ou igual o delegado. Igual o delegado geral, posso fazer. Faço o projeto, escrevo e mando para frente. Mas não tem validade alguma. Então é bom a gente colocar isso aí. Né? Temos que brigar com o governador? Temos. Queira ou não, ele é o governador de São Paulo. Eu vi muita gente vaiar o Alckmin na Academia do Barro Branco, nas formaturas de soldado. É muito bonito ir lá e vaiar. É muito bonito. Para quem vaiou, né? Para quem é deputado, para quem é senador, é bonito. Você vai lá e vaia. Está com o bolso cheio. Agora eu pergunto, o governador vai gostar de quem está vaiando ele lá? E depois vem o repique mesmo. Então vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Vem o repique aí. 4 anos ele vai ser governador, goste dele ou não, ele vai ser governador. E volto a dizer, só não ganhou a Previdência de São Paulo aqui, ele foi derrubado por um voto meu. Eu era vereador, teve 27 votos, 28 era o meu, ele não conseguiu aprovar. E me chamaram lá várias vezes. Não é questão de cargo ou não, isso é outro problema. A política é assim, se você tem um secretário seu do seu partido, obviamente você apoia o governador. Se você não tem, eu não tenho nada, então para mim, tanto faz. Tanto é que votei favorável às emendas de que apresentaram aqui, então não resta a menor dúvida. Agora, o caminho é outro também. Tem que... Olha, na política, se não conquistar no amor, na porrada não vai conquistar. Tenha certeza disso. 32 anos nessa casa. Não vai conquistar. Isso é a realidade. Vamos mudar isso aí? Vamos lá, vamos falar com o governador, vamos lá, vamos falar com a liderança. Eles têm a força na mão, tem o voto. Tem o voto, e vai votar e vai ganhar. Ué. E aí? Vai para casa. Vamos ficar berrando, ainda ficar xingando os outros nesse negócio de internet. O problema de cada um tem um jeito de trabalhar. Né? Mas a realidade é essa, ué. Então eu acho o seguinte, cada um deve votar com a sua consciência. Se vier amanhã um voto, 1%, eu voto favorável. Porque o PM, o agente penitenciário, o policial civil, alguém vai se beneficiar com isso aí para votar contra como? Porque depois eu vou ter que explicar que eu votei contra. Então, como é que você votou contra os 5%? Porque você é deputado e ganha bem? Porque você é capitão e ganha bem? Você ganha 7 mil como capitão, você votou contra um soldado que ganha 5%? Vai explicar para o cara depois.
Porque agora é fácil colocar isso, votando contra. O cara votou contra. O PT está na dele, faz o jogo dele, ué. O pessoal também. É contra o governo, faz o jogo deles. Faz o jogo deles, estão votando. Agora, para o funcionário público, o que interessa? Briga, guerra, xingar o governador, sair na porrada com ele. E a partir daí ganhamos o quê? Porque ele tem a caneta na mão. É a caneta dele que vai funcionar. Gostemos ou não gostemos. E volto a dizer, eu estou falando aqui do meu voto. Não estou criticando o voto de ninguém. Estou até falando, porque estão me criticando. Eu falei que ia votar favorável e votei favorável a 5%. Se vier 1%, eu voto favorável. Não sou contra ninguém, não. Cada um faz como quiser. Eu estou falando por que eu votei, só isso. Por que eu votei. E da mesma forma que eu votei favorável às emendas. De todos que fizeram aqui. Se aprovasse as emendas. Mas não, as emendas perderam. Então, só estou dizendo como é que funciona a casa. E como andaram me xingando aí, chamando de traidor. Traidor por quê? Porque eu votei para o soldado ter 5%? Sou traidor do quê? Porque eu traí quem? Quem quiser votar não, vota não. Quem quiser votar sim, vota sim. Eu nunca votei contra funcionário público nessa casa, nunca. Está aí o meu grande líder, Campo Machado, que sabe disso, que eu estou aqui desde 86, passei por aqui em 86. Saí e voltei. Nunca votei, é meu modo de pensar. Meu modo de pensar, ué. Meu modo de pensar. Como falei para o Bruno Covas, na Previdência, que não era... você não é municipal. Mas eu sou funcionário público. Não sou municipal, mas sou funcionário público. Há 52 longos anos. Que a maior parte aí não está nem nascida ainda. Muita gente não tem nem nascido. Há 52 longos anos que eu entrei na Previdência como soldado. Em 67. Então, eu acho que, pelo menos, eu estou aqui... a PM vota, e você não sei. Alguns votam, né? Alguns votam. Alguns votam, outros não votam. Alguns votam porque pelo trabalho que a gente fez na rota, na polícia, na defesa social, cada um faz de uma forma, certo? Mas agora, a única coisa que eu entrei aqui e falei foi o meu voto, estou discutindo o meu voto. Então, não fui traidor de ninguém, não traí ninguém. Não falei para ninguém aqui, vou votar ao contrário e vou votar de outro cara. Aí podia me chamar de traidor. Aí podia me chamar, mas não. Falei, eu voto favorável ao funcionário público. Se for 1%, 0,001, eu voto favorável, acabou. É meu princípio. E se for projeto contra o funcionário público, eu voto contra. Eu voto contra. Não tem negócio de palácio, de cargo, de não sei o quê. Eu voto contra. Acabou, eu falo, poxa, arruma outro para votar. Tem um monte de gente que não é funcionário público. Vem, acho os caras votam. Agora eu não. Em questão de coerência e de decência, só isso. Só isso. Então, eu falei aqui para justificar meu voto. Até respondendo ao Enio Tato, a colocação dele, que os deputados da segurança pública, falei que ia votar e votei. Se der 1%, eu voto 1% também. Só isso. E não vou criticar ninguém que vota como quiser, eu quero que vai fazer como entender. Só acho que uma briga contra o governo, a gente não ganha. Porque o cara vai ficar com bronca da gente, obviamente, é igual o funcionário que te vai quando você é dono de uma firma ou da tua casa, né? Você vai dar aumento para ele, você vai ficar queimando o filme dele mesmo, né? Minha opinião. Minha opinião. Então, é simplesmente isso. Simplesmente quando eu fiz minha colocação aqui, por ter sido atacado. Certo? Não traí ninguém. Não traí ninguém. Também não acho que quem votou não traiu. Cada um tem o seu princípio de votar. Eu votei sim para dar 5% de aumento. É uma porcaria? É. É uma porcaria? Eu acho que é uma porcaria. Mas se você somar os 5 de hoje com mais 10 na semana, alguma coisa. Para alguém vai servir os 5%. Os 180, os 200 reais vai servir para alguém. Agora, se eu voto contra, é 0. Meu raciocínio. É melhor dar 5 do que dar 0. É isso. Meu voto. Não tem nada de política, de palácio. Não fui no palácio, não falei com ninguém. Fui no palácio porque o secretário me ligou aqui que ia ter a informação do aumento. Então eu fui. Pus meu terno bonitinho e fui lá. Quando ele falou que era 5%, eu vou sair correndo. Vou fazer o quê? Eu estava lá mesmo. Eu não combinei com ninguém, não sabia nem se ia dar 10, 15, 20, esperava que era muito mais de 20 até. Mas não veio nada, veio 5. Para quem queria e grita que ia dar a Polícia de São Paulo vai ser a mais bem paga do Brasil, para mim foi uma desilusão. Agora, com relação a votar, foi o meu voto de 5%. E não falei para ninguém, eu vou votar não e votei sim. Falei que ia votar sim, votei sim. Votei sim. Como sempre votei nos 32 anos que eu estou na vida pública. O que vier favorável ao funcionário público, eu voto. E não vou dizer que não é porque vota em mim, eu deixo de votar em mim, porque eu já saí da polícia há 30 e tantos anos. Tem gente que nem sabe que eu sou mais da polícia, né? Então, problema de cada um. Né? Agora,
É o meu modo de votar. E também não contrario ninguém que votou não, é problema de cada um também. Olha, só que eu falei que eu voto sim. Se eu falar, não, vou votar sim, votei não, é uma coisa. Se eu falar, não, vou votar não, e votei sim, aí, pô, o cara pisou na bola. Não, simplesmente falei e voto. Tudo que for favorável ao funcionalismo, eu voto favorável, acabou. Porque ter sido funcionário público há 52 longos anos, desde 67 que eu sou funcionário público. E tiver alguma emenda que favorece o funcionário, eu também voto, seja do PT, do PSOL, seja de quem quiser. Certo? E eu só subi aqui porque fui cobrado por deputados do PT sobre a posição nossa na segurança pública. Se o governador mandar amanhã 1%, eu voto favorável a 1%. Ele foi pornográfico, ele foi sacana, ele não deu o aumento que devia, tudo bem. Certo? Mas o soldado que está lá no corpo do Judas, o investigador, o agente penitenciário, talvez receba os 200 pau para ele e sirva para alguma coisa. Por isso que eu votei. E por consciência de votar favorável aos funcionários públicos. Então não é contra ninguém, e quem vota, de forma que quiser, ué. Eu votar não, vota não, quem votar sim, vota sim. Eu estou dizendo porque eu votei sim, só isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para uma comunicação. É regimental. Obrigado, senhor presidente. Eu fico, às vezes, pensando, Major Meca, que parece, a gente olhando assim, parece que o Executivo, em geral, os governadores, senadores, prefeitos, alguns se acham uns heróis, se acham um cumpridor de obrigação, mas, na verdade, defensor da lei, mas, na verdade, eles não usam a lei que eles próprios, às vezes, criaram, ou que eles, alguns tempos, defenderam, nessa questão de só dou aumento se quiser, não tenho dinheiro para dar aumento. E simplesmente não dá o aumento, põe o funcionário para trabalhar, o funcionário tem os direitos dele, tem a database deles, e quando chega na database, vai ouvir balela. Um governador, como já disse, um presidente, um prefeito, um executivo, ele teria que mais cumprir com a obrigação dele. Chegou a database, está aqui o teu aumento. Não ficar 5, 6 anos, 10, 20 anos sem dar aumento para o funcionalismo, e depois cobra do funcionalismo uma boa produção, sem também dar condição para o funcionalismo trabalhar, não é? E depois diz que é um herói, porque está cuidando de uma nação, está cuidando de um Estado, ou está cuidando de um município, às custas do trabalho dos funcionários, que tanto eles maltratam os funcionários. Essa situação que eu não consigo entender e classificar um homem desse como um herói. Herói são os trabalhadores. Herói são aquele pai de família que trabalha, ganha pouco, cuida da família, paga as contas deles em dia. E tem uma coisa, o dia que não tem, o salário é pouco, ele não consegue sobreviver, ele vai fazer um bico, ele faz alguma coisa para justificar para a família dele que ele é um trabalhador, que ele é um cumpridor de obrigação, que ele está pagando as dívidas dele e está cuidando da família. Esse cara é um herói. Agora, um presidente, um governador e um prefeito que só dá desculpa, não posso, não dá, não tem dinheiro. Olha, por que ele correu para assumir essa responsabilidade para ganhar uma eleição, sabendo da obrigação que eles têm, e eles não cumprem com essa obrigação? O trabalhador, em geral, não precisa passar por uma situação dessa. Só precisa escolher uma pessoa responsável, uma pessoa que tenha responsabilidade com os seus compromissos para não deixar a família trabalhadora sofrer, passar fome. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para uma comunicação. Pela ordem, deputado Major Meca, do PSL. É regimental. Como foi falado, no dia do anúncio, no Palácio dos Bandeirantes, ninguém sabia qual era a porcentagem de reajuste salarial. Se ninguém sabia, quais foram os diálogos estabelecidos e quais foram as pautas apresentadas? Que negociação que houve? Porque eu fui ao Palácio dos Bandeirantes e entreguei uma carta aberta propondo o reajuste salarial de 24,26%, e estava junto comigo no dia o
O sargento Renato, que está aqui na galeria, sentado ali, estava junto comigo na reunião, nós entregamos. E qual foi a resposta que eu obtive até o presente momento da proposta apresentada? Qual foi, senhor Tenente Nascimento? Nenhuma resposta até agora. E nenhum deputado que se diz próximo ao governador, que eu tenho o WhatsApp dele, eu falo com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, eu vou nas festas do governador. Qual foi o resultado obtido? Ah, fui eu que atrapalhei as negociações. Estou com todo esse poder agora. Sairei candidato a governador agora, porque sou eu que decido quanto que é o aumento, fui eu que decidi, fui eu que atrapalhei. Ah, vocês pensam que engana quem? Engana mais ninguém não, mas nem criança de 8 anos cai numa conversa fiada dessa. Pelo amor de Deus, não há diálogo, não há conversa. E prova maior que não existe, que as decisões são unilaterais, estão muito claras e nítidas, e todos nós enxergamos. Agora, ou nós nos posicionamos diante dessa disfarçatez do governo do estado de São Paulo, do governador João Dória, nos unimos e mostramos o que é o poder legislativo e a força que temos, ou nos dobramos o joelho e nos entregamos. Eu não me entregarei, nunca me entreguei numa troca de tiro na rua para o crime, para defender o cidadão. Nossos policiais que morrem trocando tiro, morrem em nome de um ideal, e nós permaneceremos aqui em nome desse ideal. Deputado Sargento Nery. Presidente. Regimental, deputado Sargento Nery do Avante, para a comunicação. Tempo regimental, 2 minutos. Presidente, eu venho aqui para agradecer à Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e também à deputada Valéria Bolsonaro. Acabou de aprovar o projeto de lei complementar 23 de 2019, da minha autoria, que trata das carreiras das praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, já passou pela CCJ, já foi aprovado pela CCJ, aprovado pela Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho hoje, e agora só falta a Comissão de Finanças. E, como sempre, os meus projetos eu acompanho nas comissões, estarei lá defendendo na Comissão de Finanças esse projeto tão importante para a classe de praça, para que realmente tenhamos aí uma carreira que venha valorizar essa classe que tanto trabalha pela população de São Paulo, pela Polícia Militar. Obrigado, presidente. Parabéns, Sargento Nery. Deputado Sargento Nery. Parabéns pelo projeto, passou pela CCJ e foi muito bem aceito. Não, só pede suspensão. Senhor presidente, solicito a suspensão até às 16h30. Regimental. Havendo acordo entre as lideranças, a sessão está suspensa até às 16h30. Boa tarde a todos.